Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, estamos chegando. É o Visão Geral, mais uma vez no ar, Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. Bom, Campinas está vivendo, aliás, um momento meio complicado na prefeitura. Qual prefeitura não está vivendo um momento complicado nesse Brasil, hein? Que coisa. O prefeito está reivindicando aí recursos que muita gente acha que não tem direito. E a Câmara Municipal, inclusive, claro, está inserida nesse contexto. E hoje eu convidei para participar do nosso programa o vereador Luiz Henrique Cirilo, campeão de votos do PSDB, quinto mais votado em Campinas, né, na vereança, e o primeiro do PSDB. Ele que vai ter mais 4 anos aí na reeleição, participa hoje com a gente e nós vamos falar muito sobre os assuntos pertinentes à cidade de Campinas e, claro, de todo o Brasil. E aí, Cirilo, tudo bem? Tudo bem, obrigado Alberto. Pela presença, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você aqui. Gente, eu conheço bem o Luiz Henrique Cirilo, né? Ele gosta de Fusca. Gosta de Fusca, né? Carro antigo da linha Vox. Fusca... Tem o Carmanguia. Carmanguia, a placa é 19... E tem o Piruacombi também. Piruacombi também? É. A placa é 1969, né? É o ano do carro. Carmanguia. O Cirilo gosta muito aí desses carros assim. Mas o Cirilo foi, mais uma vez, eleito para ajudar a tomar decisões, a elaborar leis também na Câmara Municipal. E tem uma curiosidade aqui, o Cirilo, quando na outra eleição, eu tinha certeza que você ia ganhar, não tinha como, porque só se falava no Cirilo e você tinha muita visibilidade e tal, mas nessa eleição, eu até fiquei meio, será que o Cirilo vai se reeleger? Porque eu quase não vi propaganda do Cirilo, foi uma coisa assim, muito discreta, e de repente você foi o mais votado. O que você fez? Bom, eu trabalhei durante o mandato, eu acho que esse é o segredo. Essa reforma política que ocorreu, que eu classifico ainda como não ideal, né? Eu acho que nós temos que fazer uma reforma política mais consistente para as próximas eleições. Ela está apontando que não há necessidade de tanta visibilidade. O que nós temos que fazer é trabalhar junto à comunidade, junto à população, para que possamos, de alguma maneira, mostrar que estamos preparados. Eu acho que esse resultado ocorreu no meu caso. Houve uma restrição de situações que a Justiça Eleitoral proibiu, no quesito divulgação, visibilidade, e houve também um encurtamento de tempo, né? Esse fator também acabou, de alguma maneira, contribuindo para que não houvesse uma ampla divulgação das candidaturas. Muito bem. Bom, você teve 6.805 votos. É um número razoável, foi o quinto mais votado, né? Foi o quinto mais votado no geral. Muito bem, você também presidiu a Câmara Municipal no biênio 2015, né? Até o final de 2016. É um período, né? Um período, Aliás, nesse período, algumas vezes eu fui convidado, sei que em alguma oportunidade eu tive a chance de ir lá para debater alguns assuntos pertinentes ao esporte, inclusive, eu me recordo. E você é um advogado, você é vice ou já foi vice-presidente da Ordem? Eu fui vice-presidente da Ordem, isso. Muito, hoje não. E hoje eu sou advogado. Não, sim, hoje advogado. Não, hoje eu não estou mais no quadro da executiva, diretoria, e fico hoje, estou ainda cumprindo meu mandato na vice-presidência da Câmara. E dá para conciliar bem, você mantém a sua atividade como advogado normal? Eu mantenho, mas eu confesso que acaba de alguma maneira sobrecarregando, acaba prejudicando o trabalho jurídico, né? O que eu tenho, por sorte, é uma família que é da área jurídica, sim, né? Sim. Então a estrutura está concentrada e uma boa equipe que acaba suprindo tranquilamente a minha ausência física. Mas, de alguma maneira, a gente tem que contribuir com as discussões e no sentido de direcionar as atividades do escritório. Muito bem. Você é do Brasil, de qualquer lugar do Brasil, pode fazer a sua pergunta aqui para o Cirilo, 99918-3131, sendo de Campinas ou não. Claro que ele é da Câmara Municipal de Campinas, mas o trabalho é praticamente igual em todas as cidades. Se você tiver alguma dúvida, aqui o Cirilo vai esclarecer. Bom, vamos lá. Luiz Henrique Cirilo, o que é Camprev?
Vamos começar perguntando o que é Camprev, porque o Camprev está realmente envolvido aí numa celeuma muito grande na cidade. A Camprev, na verdade, ela tem a função de administrar o dinheiro, principalmente da previdência do servidor público. Essa é a função principal. E nisso ela oferece algumas atividades correlatas à prestação de serviço, odontológico, médico, para que possa, principalmente o aposentado, ele, no momento em que ele está... Aposentado servidor público. Servidor público, apenas o servidor público. Para que ele possa usufruir desta administração e daquele serviço que ele prestou ao longo do tempo na administração pública municipal. Muito bem. Vamos só aqui entender. O servidor público é aquele que é concursado ou quem é comissionário por muito tempo também é um servidor público? Exatamente, é o concursado. Aquele que prestou o exame, que foi aprovado e que trabalhou na administração e conseguiu a sua aposentadoria através da administração municipal. Ele encerrou o seu ciclo laboral na administração municipal. E esse dinheiro é depositado pela prefeitura? Esse dinheiro é depositado pela prefeitura. Muito bem. Esse dinheiro é da prefeitura? O prefeito pode usar, o prefeito não pode usar, porque o prefeito Jonas Donizete, ele quer usar não sei se é o dinheiro, se são só os rendimentos, enfim, ele quer usar o dinheiro do Camprev para pagar a 13º, que hoje nos jornais de Campinas a gente leu que o prefeito não vai ter dinheiro para pagar 13º do servidor. Isso, ele está com dificuldades, eu também estou sabendo pela imprensa, algumas notícias nós também temos conhecimento com uma certa limitação, mas até onde sabemos é que a dificuldade de se arrecadar ao longo de 2016, ela ocorreu, acredito eu, em todo o Brasil. Sem dúvida. Essa crise, nós estamos vivendo uma plenitude de uma crise financeira. E ela é levada junto a outras crises também, política, institucional, e isso acaba sobrecarregando principalmente o setor financeiro. Não se arrecada e com dificuldade tem que se honrar os compromissos. Em especial o compromisso com o servidor público. O servidor é o patrimônio da prefeitura municipal. Nós temos que encarar dessa maneira. O servidor público concursado e mesmo o comissionado, sem dúvida, eles têm que ser valorizados. E a valorização se dá principalmente no sentido retributivo. Quando se paga, retribui aquele servidor público o seu mês de trabalho, o seu 13º, que são obrigações constituídas, consagradas na Constituição e que precisam ser honradas. E o que nós temos visto que ao longo desses últimos 4 anos, a crise financeira ela está instalada no país. Nós ouvimos do então antigo presidente Lula, há 6 anos atrás, que era uma marolinha. Sim. Eu cheguei, inclusive, Alberto, a fazer uma comissão de estudos, onde nós trouxemos todos os secretários, convidamos secretários estaduais há 6 anos atrás, para discutir a crise financeira. Claro, a minha limitação é dentro do município de Campinas, mas para discutir a crise financeira que acabava de alguma maneira afetando a nossa cidade. Porque quando nós falamos em arrecadação e a falta de dinheiro, da onde vem o dinheiro? O dinheiro, nós temos alguns setores sem os quais, não tendo uma ampla circulação, não vem o dinheiro para Campinas. A nossa principal arrecadação é o ISS, que é um dinheiro local, o dinheiro nosso. Com a queda de tudo, evidentemente que cai. Nós temos uma segunda arrecadação importante, que é o ICMS. Nós temos um percentual que o Estado ele repassa aos municípios. Nós temos também o IPVA. Antes disso, nós temos, no nosso caso, o IPTU, né? Claro. Seria uma arrecadação no começo do ano. Então, por isso que tem alguns estímulos a se pagar a cota única. O município vai entrar com caixa para tentar manter pelo menos o primeiro semestre ou o primeiro quadrimestre, os 4 primeiros meses. E por derradeiro nós temos a verba do IPVA, que em torno de 50% volta para o município de Campinas. Então essas são as arrecadações principais. O que nós temos visto, e eu sou vereador estou terminando o 2º mandato, o que nós temos visto é que anualmente, tirando o ano eleitoral que é proibido, o governo municipal, o executivo, ele encaminha à Câmara projetos de lei no sentido de fazer com que haja uma permissão da Câmara para que possa fazer um programa de perfis, que é aquele programa de tentar fazer com que a gente torne o cidadão inadimplente adimplente. Então faz um desconto de multa, juros. Facilita. E facilita em suaves prestações
para aquele indivíduo voltar a ter uma atividade, uma vida ativa financeira. Ele fica em ordem com o município de Campinas e, ao mesmo tempo, faz com que o município tenha arrecadação. Então, essas manobras políticas totalmente lícitas, sim, são os meios que o município tenta fazer com que haja arrecadação. Esse ano eleitoral, nós não pudemos. A própria Constituição, ela veda qualquer tipo de projeto dessa natureza. Então, o Executivo vai ter que honrar seus compromissos. Eu gostaria de ressaltar que o ano passado, a Câmara Municipal ela recebe um orçamento. Dentro do orçamento anual, uma parte desse vai para a Câmara Municipal. Talvez você queira falar em um outro momento sobre isso. Não, pode até falar, eu só queria... Mas eu só queria concluir o seguinte: o que nós temos que fazer é no sentido de gastar menos. A própria Câmara Municipal tem que fazer a sua ajuda ao município no sentido de fazer um gasto menor. Mas o ano passado a Câmara já devolveu um bom dinheiro para a Prefeitura, né? O ano retrasado devolveu algo em torno de 20 milhões, mas o ano passado foi um pouco menos. E agora a minha expectativa como vice-presidente é trabalhar junto com o presidente, com toda a mesa, no sentido de pelo menos devolver e direcionar. Eu acho que e o salário dos vereadores agora diminuiu para a próxima gestão, não? Não. Não teve aumento? Não teve aumento. Tá, muito bem. O que vai ter é reajuste, como de lei, né? Sim. Reajuste de acordo com a inflação. Tá. Mas não houve nenhum tipo de majoramento. Mas enfim, e esse dinheiro do Camprev? Ontem, foi segunda-feira que teve uma discussão na Câmara, isso foi colocado na pauta, né? Foi. O que a Câmara decidiu? A Câmara decidiu em apoiar o projeto do prefeito, no sentido que, inicialmente, na primeira discussão e votação, que ocorreu há 10 dias atrás, foi para que houvesse um parcelamento desse dinheiro que o município, que o Executivo, ele tem que repassar ao Camprev. O Executivo conseguiu uma autorização da Câmara. Posteriormente, o sindicato entrou com uma ação judicial e o próprio Poder Judiciário reconheceu que o parcelamento é previsto. Tá. O que o Judiciário decidiu, contrário ao projeto do prefeito municipal, é que o superávit, o valor excedente, que tem uma tabela que faz com que haja uma previsão de quanto se deve arrecadar anualmente, pensando no servidor público por ocasião do ingresso dele quando ele vier se aposentar. Tá. Então, essa tabela ela tem que ser precisa, até porque não podemos deixar com que Lógico. falte. Aí vai entrar com a Previdência até hoje. Chega um Não momento pode que não dá faltar. mais. E isso não vai ocorrer. Inclusive, o próprio dinheiro é repassado pela Prefeitura. O que a Prefeitura fez foi pedir uma autorização, através de um projeto de lei, para que ele possa, o dinheiro que está fora da previsão de se gastar, o excedente, para que ele possa usar. Utilizar. Até porque já existe previsão dentro da própria lei que, se houver falta do dinheiro, a Prefeitura que tem que fazer o aporte. Entendi. Então, quando falta o dinheiro numa previsão orçamentária de aposentadoria, se faltar dinheiro, a própria lei ela é clara, ela é tranquila, ela é cristalina. É a Prefeitura que arca. Que tem que fazer o aporte. Na teoria, então, dentro desse caminho, você pode falar o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, porque se faltar eu vou ter que colocar mesmo. Então, teoricamente, prefeito. Teoricamente, você falou muito bem, acho que você falou a palavra que resume tudo. Nós sempre, quando se fala de dinheiro, Alberto, em qualquer lado que se fale, pelo lado do Executivo, pelo lado dos vereadores da oposição, pelo lado dos vereadores da base, eu acho que deve ter muita cautela. Sem dúvida. Muito respeito. Lógico. Que é dinheiro público. Eu acredito e falo de uma maneira geral, você deve administrar o seu dinheiro da melhor forma possível, mas da maneira com que você quiser. Sem Dinheiro dúvida. público tem que ser administrado da forma mais transparente e zelosa. Só que existem algumas situações, e aí nós estamos falando de política, existem algumas situações onde o próprio sindicato, que tem suas correntes políticas, tem as suas posições partidárias, que eu particularmente respeito, mas às vezes nós não somos do mesmo grupo político. Então eles aproveitam situações como essa para tentar defender algum ponto de vista que eles entendam que é correto. Eu também concordo muito com o que você disse, a gente tem que respeitar todas as instituições. O que a gente tem que entender é que ninguém pode ser oportunista.
E a gente tem que sempre pensar no bem coletivo, nunca no aspecto individual. E às vezes algumas instituições extrapolam. Isso vale para todas, não estamos aqui especificamente falando de sindicatos, tal, mas vale realmente para todas. Luiz Henrique Cirilo, nosso entrevistado de hoje aqui no Visão Geral, e vamos tratar de vários assuntos aqui. Vou extrapolar um pouquinho, vou sair de Campinas, vou falar de assunto nacional também. Afinal de contas, né, nós temos 2 governadores, um preso mesmo, está na carceragem, e outro com prisão domiciliar, e o país está temeroso com uma série de coisas. A gente vai falar. Eu tenho tomado, viu? Eu tenho tomado e eu digo por quê, viu, Alberto? O ano passado, eu fiz um ofício, né? Solicitando, pedindo ao secretário de Saúde, que nós temos hoje um grande recurso, que é o drone. Sim. O drone é esse veículo aéreo não tripulado, Sim. né? Que vários órgãos estão utilizando a favor da população, seja principalmente na área ambiental, seja no sentido de segurança. E eu sugeri ao secretário que nós usássemos o drone a serviço da saúde. Porque nós temos muitos lugares íngremes, nós temos muitos prédios hoje, as coberturas não sendo usadas, subutilizadas. Então, eu acho que é fundamental. Eu quero já começar esse bloco te cumprimentando por esse seu chamado para a população, para o Brasil inteiro, que esse mosquito, infelizmente, é um mal universal, né? Nós estamos combatendo esse mosquito. Claro que tem regiões que existe o foco de uma maneira mais incisiva. E outras regiões, em razão do clima, ele pode não se proliferar de forma tão rápida. Mas o seu chamado é importante. E eu fiz ao secretário de Saúde para que ele use o drone, principalmente para usar em lugares de difícil acesso à própria fiscalização. Muito legal, muito legal. Gente, pensar que tantas criancinhas nasceram com microcefalia porque não houve a prevenção. Bom, vamos lá. O Pezão está com medo, o governador do Rio de Janeiro, porque os antecessores foram presos. Que situação que nós estamos. Até onde vai essa investigação, Cirilo? Eu acho que nós temos que investigar. Eu acho que a população quer investigação. A população agora, ela pegou aquela frase do Brasil ser passado a limpo e quer ver o final da história. Eu acho que nós começamos a escrever um livro, o Poder Judiciário, o Ministério Público, mas tem muito da população. Muitas linhas desse livro têm o nome da população. A população deu uma resposta o ano passado, se vestindo de verde e amarelo, nos movimentos, né, que foram para a rua, e a população correspondeu. Ela pôs o uniforme, pegou a bandeira verde, amarela, azul e branca e foi para a rua pedir mudança. E pedir para que o Poder Judiciário não se acovarde. Pedir para que o Ministério Público realmente investigue. A investigação ela é inerente a uma denúncia. E apure o que apurar. E apurando fatos relevantes, aí, independente do cidadão que tenha seu nome envolvido, eu acho que tem que ter uma exemplar punição. Eu acho que esse é o grande sentido que nos move a tentar aguardar com expectativa, com serenidade. Eu acho que nós não podemos ter animosidade. Nós não podemos ficar aguardando prisões, nós não podemos ficar aguardando novos desfechos da Lava Jato. Apenas nós temos o seguinte, eu acho que com serenidade, aguardar que o Poder Judiciário seja sereno e responsabilize efetivamente os culpados. Você falou uma coisa muito interessante, né? Essa ansiedade. Porque, a bem da verdade, né? A bem da verdade, essas coisas que estão acontecendo, vamos entender essa palavra aí, entre aspas, né? Não é uma vingança do povo, mas é uma satisfação, porque o povo está muito oprimido, está decepcionado. Quando ele leu a notícia de que prenderam, porque até outro dia se falava que quem tinha dinheiro não ia preso. Exatamente. E hoje um dos caras mais ricos do Brasil, que é o Odebrecht, está preso, exatamente. Tá certo, o Marcelo. E tantas outras pessoas famosas, importantes, políticos renomados. Então, isso para o povo, sem dúvida nenhuma, foi assim uma dose de satisfação. Porém, nós temos que entender que a satisfação não pode ser maior do que a justiça. E tudo tem que ser feito dentro da lei, bem à luz da realidade. Posso te interromper? Claro. Você sabe que durante um período, eu lecionei na Faculdade de Direito e lecionei na disciplina de Direito Penal.
E é uma matéria, uma disciplina que o aluno, o estudante de direito, é uma das disciplinas que ele aguarda com uma boa expectativa. Porque ele vê, ele quer ouvir, ele quer ter conhecimento da doutrina, evidente, mas ele quer ouvir exemplos, casos concretos, alguns fatos que estão ocorrendo naquele momento que ele está cursando a faculdade. Ele quer ver alguns desdobramentos e discutir em sala de aula. Então eu costumava dizer o seguinte: o aluno de direito, às vezes, ele até gosta de ver sangue, de falar de sangue. Mas quando você está no momento discutindo a hemorragia, já tem uma certa repulsa. O que eu quero dizer na vida real sobre esses assuntos é o seguinte: a população no dia a dia, o cidadão de bem, o cidadão trabalhador, o cidadão que leva a sério a sua instituição família, a sua instituição social, ele falta dinheiro para ele, para todos os compromissos que talvez a família necessite durante um mês. Daí ele assiste um telejornal, ele vê desvio de bilhões, quantias que a gente não sabe quanto cabe em alguma, se precisa de salas ou determinados acordos. Daí ele fala: caramba, eu votei no indivíduo, eu acordo de manhã, pego o título de eleitor, eu vou ainda animado votar, querendo mudança, e ele não vê essa mudança. Então essa decepção hoje é muito clara na população. Esse conceito precisa mudar. Sem dúvida. Bom, em termos de prefeituras, o Rio de Janeiro declarando uma calamidade financeira. Agora o Rio Grande do Sul, exatamente. Porto Alegre. E assim, teoricamente a gente imagina que eram empresas de economias extremamente fortes, de PIB extremamente fortes, não é? Estados, até certo ponto, independentes. Independentes, né? Tanto independentes que já houve lá no passado movimento para que o Sul se libertasse do resto do país. Você sabe disso, exatamente. Né? Então, veja, onde nós vamos parar, Cirilo? O que nós temos que fazer? É reforma política, é reforma tributária, é reforma... Enfim, o que é que está faltando no país? Eu acho que faltou inicialmente. Nós somos um país federado, um regime presidencialista, e é claro, esse pluripartidarismo acaba de alguma maneira fazendo com que a democracia exista no nosso país, isso é verdade. Agora nós precisamos ter comando. Eu acho que o país agora, nós precisamos escolher na próxima eleição um comandante, uma pessoa que realmente traga a estabilidade política. Eu acho que tendo o país estabilidade política, eu acho que os outros setores acabam funcionando. Tendo estabilidade política, começa a ter investimentos, inclusive de fora. Aquele empresário hoje brasileiro que tem recursos, ele deixa de mandar dinheiro para fora e investe mais no nosso país. Eu acho que o segredo nosso é a mão de obra. O brasileiro, eu sou otimista por natureza, mas o brasileiro ele é um exemplo de pessoa que, quando é investido nele, ele dá o retorno. Você pega as principais invenções do último século, você pega principalmente na área da saúde, grandes descobertas ocorreram. Então hoje nós temos o seguinte: falta de investimento. Então isso tudo tem afetado a nossa economia. Então eu acho que o segredo nosso é a falta de comando. A partir do momento que nós tivermos uma política responsável, eu acho que começa a colocar os trilhos novamente no lugar. Muito bem. Enquanto o Cirilo estava falando aí, vocês assistindo, eu estou vendo o Cirilo aqui, ó, também, ó. Aqui pelo nosso smartphone. Você pode acessar a Rede Família de qualquer lugar do mundo, redefamilia.com.br. Você acompanha em tempo real. Se você tiver um smartphone Android, baixe o aplicativo Rede Família, que você também vai acompanhar. Se for qualquer outro smartphone, você entra no site redefamilia.com.br e acompanha em tempo real. Isso pode acontecer também lá no seu gabinete ou no seu escritório, de repente, se você quiser saber quem é que está sendo entrevistado aqui no programa, você pode, não precisa ter uma televisão para acompanhar aqui o nosso Visão Geral. Aliás, o Visão Geral e todos os demais programas. Para dar uma descansada. O recesso. Recesso. A gente fala parar. O vereador não gosta de falar parar, porque o vereador não para, tem recesso. Na verdade, o recesso é dentro da previsão regimental, a partir da segunda quinzena de dezembro. Tá. Quando se para realmente alguns setores públicos, né? Então é apenas nesse momento onde para, por volta do dia 18, 20, é que às vezes há necessidade de votar algumas matérias importantes ainda
dentro do exercício de 2016, que vão surtir efeitos no exercício posterior. Então, provavelmente a 18, 19 é o momento que, de praxe, geralmente para, segundo a própria lei orgânica do município. Tá. E aí, se nós tivéssemos tido um outro prefeito, a primeira seria a posse. Como o prefeito continua, não tem solenidade nenhuma, tem? Não, tem. Tem a solenidade de posse. Tem normal? É uma solenidade apenas simbólica. É claro que... Porque nós temos também, no mesmo dia que toma posse o prefeito... são outros vereadores, outros vereadores. Verdade. Então, tem essa transmissão de cargo do prefeito para ele mesmo, nesse caso, e os vereadores que tomam posse dia 1º de janeiro. Então, tem uma solenidade na própria Câmara Municipal, onde os vereadores instalam a sessão, dão posse ao novo prefeito e eles acabam tomando posse na sequência. Muito bem. Deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Chegaram várias perguntas. Tento dar uma resumidinha aqui. Olha aqui, ó. O Ismael está dizendo que ele é aposentado da prefeitura e que ele até concorda, está em crise e tal, tem queda de 12% na arrecadação. Mas ele quer saber o seguinte: e os comissionários? Não está inchada a prefeitura? A Câmara tem algum poder junto à prefeitura no sentido de solicitar que se modifique alguma coisa? Tem. A Câmara tem o papel também de dialogar, discutir com o chefe do Executivo. Somos poderes independentes, mas tem que haver esse diálogo. E a colocação do senhor Ismael é pertinente. Hoje o Brasil está necessitando diminuir a máquina pública. A máquina pública, ao longo das últimas décadas, ela foi inchando. Isso no âmbito municipal, estadual e federal. Então é muito comum você ver, por exemplo, em Brasília, vários escalões dentro das secretarias, ministérios. E a prefeitura também a prefeitura de Campinas também ela precisa fazer uma adequação. A Câmara, aí eu posso falar pela Câmara, que eu sou vice-presidente da casa. A Câmara fez já uma adequação nesse biênio que eu estou na vice-presidência. Nós vamos reduzir o número de assessores, alguma coisa em torno de 33%, alguma coisa em torno desse percentual, algo por volta de até 5 assessores reduzir, para que a gente possa contribuir. Mas a gente fala também, né? Precisa diminuir o quadro de comissionários e tal, essa coisa toda. Mas existe o outro lado, né? A gente está provocando desemprego, né? Mas olha bem, mas aí nós temos que analisar a cidade, o estado e o país num contexto geral. Concordo. Nós temos que fazer o seguinte, nós não podemos, em razão do maior número de desempregos, sacrificar uma comunidade e, ao mesmo tempo, gerar empregos. A maneira do político, a maneira da administração gerar emprego, ela trabalhar com transparência, com honestidade, eu falo pelo município agora, fazer com que contato, política de boa vizinhança, para fazer com que as empresas venham instalar aqui na nossa cidade, para trazer ISS, gerar ICMS. Nós perdemos há poucos anos atrás o Banco Itaú para Mojimirim. Foi instalado em Mojimirim. Você vê a quantidade de pessoas e Campinas é um celeiro de bons elementos. Nós temos pessoas que desenvolvem tecnologia de trabalho e que poderiam ser muito bem aproveitadas aqui. Então, é claro, sem desmerecer a cidade de Mojimirim, que é uma grande cidade. Eu sou de Mojimirim também, viu? Eu tenho grandes amigos lá. Mas sem desmerecer, eu citei apenas porque foi para lá a central de dados do Banco Itaú. Mas nós poderíamos ter aqui. Muitos empregos seriam gerados. E passou por aqui a oportunidade. Por que não foi instalado aqui? Um dos motivos foi que nós estávamos vivendo aquela crise política da administração anterior. Sim. Então acharam por bem os investidores a ir para outro lugar. Mas eu acho que o segredo é o seguinte, eu acho que a administração pública tem que rever, ela tem que fazer altos trabalhos na iniciativa privada, mas ela não pode deixar de atuar dentro da sua própria administração interna. E a maneira da Câmara contribuir é fazer uma redução do número de servidores comissionados e valorizar o servidor público de carreira. O Cirilo, você vai para a sua terceira gestão, certo? Terceira. Muito bem. Já fez vários projetos. Chega um determinado momento que esgota o número de projetos. Você fica muito mais o aspecto do trabalho na fiscalização. Como é que é isso? Roberto, eu quero te cumprimentar, aproveitar esse bloco. Geralmente eu faço isso no final do programa, mas você, de uma maneira muito inteligente, você coloca-se mais ou menos o seguinte:
se já começa a faltar criatividade. Acho que seria essa a sua colocação. Vamos lá. Mas eu confesso a você que eu estou muito otimista para esse novo mandato. Eu sou autor de boas leis para a cidade. Eu sou autor da lei da ficha limpa, eu sou autor da lei da transparência dos gastos públicos, eu sou autor de leis da área da educação, na área da saúde, obrigando com que os hospitais, o SUS, forneça ao cidadão, quando ele sai de alta, toda a informação de quanto ele gastou, para que ele possa, de alguma maneira, controlar, pelo menos ele faz o controle dele pessoal, de quanto ele ou alguém da família dele deu de gastos. Ou seja, que foi investido nele por ocasião da internação, isso para tentar fazer com que o controle de almoxerifado do SUS comece a desconfiar, a ter a certeza que a população lá fora está fazendo um controle externo. Para quê? Para a gente não ter aquelas surpresas de algumas emissoras que fazem aquelas notícias de que o dinheiro está saindo pelo ralo da saúde e outras coisas mais. Então eu digo a você o seguinte: apesar de ter feito, classifico eu, leis importantes para a cidade, eu ainda tenho, eu acho, cultura suficiente para, diante de algumas situações que o município se vê necessitando, intervir para que possamos adequar de acordo com a realidade. Nós estamos vivendo hoje um século XXI, onde as mudanças estão se alterando ano a ano. Você é contemporâneo meu, então a gente pode falar com tranquilidade. Nos últimos 30 anos, houve uma alteração muito significativa na área de tecnologia, na área da saúde, e coisas que até então não ocorriam em décadas passadas. E o político tem que se reciclar, o político tem que continuar estudando. E aí entra uma reforma política que num outro momento a gente pode conversar, para que a gente possa o seguinte, ser útil para a população. Eu acho que enquanto eu me vejo sendo útil para a população, eu vou continuar trabalhando para o município. A hora que eu entender que eu não posso mais contribuir, eu acho que eu devo voltar para a iniciativa privada e trabalhar lá. Bom, e a minha pergunta, evidentemente, não tem nada a ver com isso. Não estou dizendo que você está. Não. Você vai faltar criatividade, imagina, até e nem que estou ficando velho, né? Não, nem imagina, né? Que até se for, somos aí meio contemporâneos e tal, mas você ainda precisa viver um pouco mais para chegar na minha idade aqui. Mas é o seguinte, Cirilo, só para Souza você já tem muita coisa que fazer, porque você mora no distrito de Souza e ali realmente é um problema, né? Também moro lá e a gente sabe, quando chega de domingo, você ir para Souza ou sair de Souza, olha... É terrível, né? É só sair, pegar um drone e sair com o drone, mas tudo bem. Nós continuamos aqui com o Cirilo, mas eu faço mais, peço licença mais uma vez aqui. Volta aqui com o nosso Visão Geral, entrevistando o Luiz Henrique Cirilo, vereador que vai para o terceiro mandato em Campinas. O Cirilo, então nosso querido amigo aqui, meu xará, Alberto, ele queria saber o que pode ser feito, que Campinas pode acelerar para melhorar a nossa saúde aqui? Bom, eu acho que é manter os investimentos, eu acho que a saúde eu classifico como uma secretaria mais importante. E o Alberto, como cidadão, acredito, campineiro, mora aqui, está também preocupado com esse tema, que é uma preocupação de todos. Mas eu acho que é tratar com seriedade o problema da saúde. Eu acho que nós temos que agora fazer a cirurgia que precisa. O prefeito municipal investe nesse orçamento que foi votado essa semana, mais 15 milhões a mais no Mário Gatti, para tentar de alguma maneira dar aquela oxigenada. Eu acho que o SUS tem que funcionar, nós dependemos de verba federal, mas o município tem que fazer a sua parte. Então, a arrecadação é importante, o ICMS, a arrecadação do IPVA é importante, mas nós temos as nossas receitas próprias, né? Que é o caso do IPTU e o ISS. Nós temos que fazer com que haja investimento em 3 secretarias que eu classifico como as mais importantes. A da Saúde, Educação e Transporte. Eu acho que essas 3 secretarias, oferecendo, dando como prestação um atendimento digno, eu acho que a cidade começa a respirar. Eu acho que é mais ou menos por aí. A preocupação do Alberto é a minha preocupação também. O que eu tenho procurado focar é que haja uma otimização do serviço da área da saúde, ou seja, um atendimento célere
e digno de acordo com a população, independente do seu olerite. Muito bem. Ô, Cirilo, não dá mais tempo para fazer pergunta nenhuma, já estamos praticamente em cima do tempo aqui, mas tem algum projeto que você está pensando em lançar aí? Tem alguma coisa assim? Alberto, eu sempre direcionei meu trabalho no aspecto da legalidade, no sentido de implantar regras para que o cidadão viva de uma maneira, possa viver de uma maneira correta e harmônica, e para viver harmonicamente num país, numa cidade, é a necessidade de ter regras impostas pela legislação. Foi assim em outros mandatos. Eu estou muito focado, principalmente, na legalização de assuntos relacionados a essas secretarias que eu citei. Eu acho que nós temos que fazer projetos de leis no sentido de oferecer ao cidadão e obrigar a própria população a contribuir, participar decisivamente do nosso problema social. Ali está um telefone, é o telefone lá do seu gabinete, é esse, né? O 3736-1350? Isso, exatamente isso. E você, de repente, se alguém tiver uma sugestão, olha, por que você não faz uma lei assim e tal, pode ligar para lá? Puxa, é um favor. Nós não temos, Alberto, uma bola de cristal onde nós... Sim, lógico. Inclusive, eu fiz uma lei, se você permite, eu tenho alguns segundos, eu fiz um projeto de lei para usar aquecedor solar em casas populares. Não utiliza energia suja, sim, utiliza energia limpa, que é do sol, e ao mesmo tempo abaixa a conta de luz, abaixa a energia elétrica que vai para o cidadão de baixa renda. Esse tema está sendo discutido. Não foi aprovado na legislatura passada. Hoje nós estamos vendo projetos de leis no âmbito nacional sendo aprovados. Tá vendo? Então, isso aí foi uma sugestão de uma arquiteta, de uma amiga, que deu essa ideia. Então eu estou muito aberto para isso e quero discutir com a população. Muito bem, e eu vou te chamar outras vezes para a gente continuar esse papo gostoso aqui, tá bom? Muito obrigado, eu agradeço a você e a toda a equipe, viu, Alberto? Muito bem, Luiz Henrique Cirilo, vereador que vai para o 3º mandato, conversou comigo aqui no Visão Geral. Gente, olha, saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, vereador, foi ótimo.